A graça e a paz. Amém, irmãos. Como estão todos mis hermanos de Brasil? ¿Entienden bien español? ¿Yo puedo predicar español hoy entonces? No, ok. Português, ok. Uma alegria estar aqui com os irmãos hoje. Como o pastor Alexandre disse, aqui é minha casa. Pastor André. Pastor André. É tão parecido que eu fico... Aqui é a minha casa. Então eu faço questão de toda vez que eu estou aqui no Brasil, eu venho... Pronto, botei aqui agora. Vou usar. Não, deixa aqui. Obrigado. Toda vez que eu estou aqui no Brasil, primeiro eu venho aqui na minha casa. Não, tá arrumadinho. Venho aqui na Pão da Vida. Quero motivar os irmãos a estarem fazendo o curso de maturidade, o curso de CTL. E hoje também é uma noite especial, porque eu tenho alguns amigos que eu convidei para estar aqui comigo. Juan, Luiz, a Vanessa. A Bíblia fala que existem amigos mais chegados que irmãos. E eles são esses irmãos da minha vida, são amigos mais chegados que irmãos. E eu quero te convidar todos os dias, às 7 horas da manhã e à meia-noite. Estou fazendo uma live de oração todos os dias, ok? Então, se você puder depois entrar no seu Instagram aí e colocar lá Romulo William PR, você vai encontrar todos os dias, de segunda a sábado, live de oração todos os dias. Por quê? Vou explicar para você o porquê eu comecei isso. A Bíblia fala que Jesus, quando ele vai explicar sobre o poder da petição, Jesus ele fala assim, olha, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta vai se abrir. Ali Jesus fala de 3 níveis de oração, 3 níveis de petição. Tem coisa na sua vida que você pede, um exemplo, você vai comprar algo, você pede uma água, você pede um produto para alguém, e a pessoa pode te contestar com um sim ou com um não. Você pediu, e muitas vezes sua mãe falava assim, pelo menos para mim, vai lá e pede algo na vizinha, pede um pouquinho de sal lá na vizinha que acabou aqui. Aí você ia, quando você voltava e falava, mãe, não tem. Ok, pediu. Buscar já é diferente. Buscar é quando você está com o seu telefone descarregado e você tem que procurar o carregador. E aí como é que você faz? Você começa a buscar na sua casa. Você começa a tirar o travesseiro e a sua mãe pergunta, o que você está procurando aí, hein? Você fala, não, estou procurando meu carregador. Eu não vou dar trabalho para você hoje não. Vou ficar mais paradinho aqui que eu vi na outra vez, eu dei trabalho para eles. Já fala de um nível de intensidade diferente. Agora, bater na porta fala de um nível de desespero. Fala de quando você só tem aquela opção. Fala de quando você coloca o seu coração naquilo. E o que eu percebi na minha vida, que tinha coisas que eu só estava pedindo. Tinha coisas que eu não estava buscando. Porque buscar fala de você perseverar até que algo possa suceder. E Deus escolheu atuar na terra através do homem. Como? A Bíblia fala que a igreja, ela é uma escada que ela é posta na terra, onde os anjos, eles sobem e descem. Interessante que os anjos primeiro, eles não descem, eles têm que subir. Alguém tem que ordenar. Deus deu a terra para Adão, ele colocou e Deus falou para ele, governa. Então, muitas vezes, nós não vemos a mão de Deus, porque não temos orado. Então, Jesus, ele orava. A Bíblia fala que antes de Jesus escolher os 12 discípulos, ele passou toda a madrugada orando. Para quê? Para buscar a direção do Espírito Santo. Para buscar a direção do próprio Deus. A ponto que os discípulos viram que Jesus era tão eficaz no seu ministério, que eles acharam a chave do ministério de Jesus. A chave do ministério de Jesus foi, Senhor, nos ensina a orar. Nós temos visto que quando o Senhor desce do monte, as coisas sucedem. Então, a minha pergunta para você é, sobre aquilo que você às vezes pergunta para o Senhor, Senhor, eu não tenho visto a tua mão nessa área da minha vida. Senhor, o que está acontecendo? Hoje eu vim trazer uma resposta de Deus para você. A resposta de você é, você não tem orado. Tem áreas na sua vida que não rompe porque você não ora. Deus não pode atuar na terra até que um homem, uma mulher se posicione em oração. É por isso que Jesus fala, Hebreus, e eu creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu, em Hebreus 6 ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus.
Porque aqueles que querem agradar a Deus, eles têm que crer em duas coisas. Primeiro, que Deus existe. Porque oração é uma coisa louca, sim ou não? O que é você orar? Falar com o vento. Você está na sua casa andando, Senhor, faz. Eu lembro que a minha avó, quando eu me converti, ninguém da minha família era crente. Ninguém. E às vezes minha avó ia no quarto, me via orando e falava, meu Deus, que Deus é esse? Deus de morcego? Só pode orar de madrugada? Mas sabe por que eu estava orando de madrugada? Porque pedir para mim já não era mais suficiente. Eu estava no nível de buscar. É por isso que Jeremias fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso... Sabe qual é a oração que toca o coração de Deus? É a oração que te toca. É muito simples você saber se o culto de hoje tocou o céu. É só saber, tocou você? Enquanto você orava, enquanto você intercedia, tocou você? Então em Hebreus 6 ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus, porque primeiro tem que crer que Deus existe. Só ora quem crê que Deus existe. Porque oração você não tem dia e nem prazo para ser respondido. Você não sabe quando vai ser respondido. Você ora, por quê? Porque você tem fé. E tem momentos que você ora e as coisas até pioram. Mas ele fala, olha, eles têm que crer que Deus existe. E segundo, crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Você quer perceber uma coisa? Quando você começa a ficar desanimado, pega um cristão desanimado, desviado, pergunta para ele qual foi a primeira área que o diabo atacou ele, que fez ele se afastar da igreja. Foi a sua vida de oração. Vou repetir porque falhou o microfone. Quando o diabo quer desviar você do propósito, a primeira coisa que ele ataca na sua vida é a sua vida de oração. Quando a sua vida de oração acaba, quando a sua vida de oração ela é inexistente, a sua fé ela fica vulnerável. Por quê? Porque a oração é o meio de Deus carregar a sua bateria espiritual. É o meio de Deus tocar você. É o meio de Deus encher você. Quando eu quero botar gasolina no meu carro, eu vou no posto. E quando eu quero colocar gasolina na minha vida espiritual, eu vou orar. Eu vou orar. Então eu quero convidar você nesses dias. Por quê? Porque isso tem mudado a minha vida. Eu comecei no intuito de abençoar, mas eu estou sendo abençoado. Eu estou sendo suprido. Todos os dias, pela manhã, nós estamos lá orando, clamando ao Senhor. Crendo o quê, pastor? Que Deus é galardoador. Crendo que Deus vai liberar galardão. E sabe qual é o melhor? Que nós vamos para Deus muitas vezes para pedir algo. Sabe o que você encontra quando você começa a orar? Você encontra Ele. Aí é o melhor presente que você pode ganhar. Porque você vai porque você quer uma bênção, você quer uma provisão. Só que chega o momento da oração que você encontra o próprio Deus. Aí é o melhor que você poderia receber. Então eu quero convidar você nesses dias, todos os dias, 7 horas da manhã ou à meia-noite. Okay? Os jovens gostam mais de meia-noite, porque eles dormem tarde. Mas você que quer levantar cedo, quer começar o seu dia bem, comece seu dia orando. Comece o seu dia apresentando coisas para Deus. E você vai aprender. E você vai receber virtude espiritual, poder de Deus. E você vai ser galardoado. Está dando interferência? Ok. Segura assim. Amém. Então eu quero convidar você. Quem aceita o convite? Amém? Então amanhã, quero ver você lá amanhã, às 7 horas da manhã, para nós orarmos juntos. Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Fala para o irmão do seu lado, há poder na oração. Há poder na sua oração. Então eu não vim aqui trazer essa palavra para condenar você, eu vim aqui para te motivar. Mas enquanto o pastor estava falando aqui sobre dízimo e oferta, aqui é a minha casa, né? Aqui eu tenho até uns bolsos para pregar, mas aí eu vou falando, né? Sabe por que tem muita gente que tem crise para colocar Deus em primeiro lugar, no que se diz respeito à sua vida financeira? Porque a tentação é sempre para você pegar o que era de Deus. Então o princípio do primeiro está lá em Gênesis, na criação. Deus criou o homem. Deus colocou o homem no jardim. E Deus falou para ele, Adão, todas essas árvores aqui são tuas. Você pode fazer o que você quiser. Você pode comer o que você quiser. Mas tem uma que é minha. Tem uma que você não pode tocar.
Aí a pergunta é, pastor, por que eu não posso tocar naquela? Porque era de Deus. Esse é o princípio que começou lá em Gênesis. Esse é minha, não pode tocar. Qual foi a árvore que Satanás tentou Adão para tocar? Aqui era de Deus. Sempre é essa tentação. Aí o Senhor começa, você sabe o que aconteceu, ele come do fruto. Aí vem o dia que Abel e Caim vão entregar uma oferta para o Senhor. A Bíblia fala que Caim trouxe do melhor da sua oferta, mas Abel trouxe da primícia. Trouxe da primícia dos animais. O que aconteceu? Caim matou Abel. Por quê? Porque Deus se agradou do primogênito. A oferta de Caim era muito boa, mas não era o primeiro. Depois você vai ver Deus trabalhando com Abraão. Um dia, Abraão, você sabe todo o milagre que Abraão teve que passar para ter um filho, Isaac. Depois que Abraão teve um filho, ele já tinha um, Ismael, mas era o fruto da carne. E Isaac, Deus considerava Isaac como o primeiro. Quando Deus vai pedir o filho para Abraão, o que ele fala? Abraão, entrega-me o teu filho, o teu único filho. Abraão, entrega o teu primogênito. Ali era Deus, trabalhando com o mesmo princípio. Eu quero o seu primeiro, eu não quero só uma oferta. Eu quero o primeiro da sua vida. Porque o primeiro fala de honra. Quando você vai numa festa de aniversário, ninguém quer saber quem recebeu o 11º pedaço do bolo. Mas o primeiro todo mundo para saber. Quem vai receber o primeiro pedaço? Porque primeiro fala de honra. Primeiro fala de uma posição elevada. Depois Deus, quando estabelece o seu povo, Deus fala para Josué, Josué, vocês vão conquistar muitas terras, mas a primeira cidade é minha. Alguém lembra qual era o nome da primeira cidade? Jericó. Rodear 7 vezes. Vocês vão gritar, a muralha vai cair. E ninguém vai pegar nenhum despojo. Todas as cidades vocês vão poder pegar tudo para vocês. Mas a primeira é minha. Era o princípio. O primeiro é meu. Aí se você entende, conhece a história, Acã chega lá na cidade, pega o despojo que era do Senhor. Josué vai para a guerra depois, o que acontece com eles? Perdem a guerra. Josué vai conversar com o Senhor. Senhor, o que aconteceu? Tocaram no primeiro. O primeiro era meu. Tocaram. E agora vocês perderam a guerra. Vocês precisam se arrepender. Você vai ver por toda a Bíblia, Deus trabalhando com esse princípio. E na nova aliança, não é diferente. Quando você começa a aprender, lá em 1 Coríntios, não vou poder abrir o texto para não demorar por você, a Bíblia fala assim, quem entrega o primeiro, toda a massa é santificada. Quando a primícia é santa, toda a massa, ela é santificada. O princípio de Deus é, eu não quero só receber uma parte da sua vida, eu quero ser o primeiro. Para Deus só serve se Ele for o primeiro. Então nesses dias nós temos que colocar o Senhor como centro e como o primeiro da nossa vida. Por quê? Porque eu quero dar para Ele um lugar de honra. Eu não quero dar para Deus o que me sobra. Eu quero colocar Deus como centro. Eu quero colocar Deus como o primeiro. Agora, Provérbios 3:9, a Bíblia fala assim que se nós lançarmos a nossa primícia para o Senhor, nós iríamos ver o Senhor nos honrando e nos colocando numa posição de honra. Deixa eu te falar uma coisa, tudo que você coloca em primeiro governa a sua vida. Tudo que é primeiro na sua vida, Ele vai te governar. Vou dar um exemplo. Você financiou um apartamento. E você sabe que se aquele apartamento, se você não pagar na data X, o governo vem e toma seu apartamento. E como é que fica agora seu coração? Primeira coisa que você tem que pagar é o apartamento. Por quê? Porque você está com medo. E aquilo ali governa o seu coração. Governa a sua vida. Você vai trabalhar, você vai fechar um negócio, você fica no desespero e fala assim, eu tenho que fechar, por quê? Porque senão vão tomar o meu apartamento, vão levar. Então agora, aquela parcela governa você. Aquele medo de perder aquele apartamento governa o seu coração. Por quê? Porque você colocou aquilo em primeiro lugar. E aí você teme aquilo agora. A partir de hoje você vive com medo. Se o seu patrão chegar para você e falar, olha, a partir de hoje você está com problema, não tem como mais pagar você. Você como um cristão vencedor, a primeira coisa que você deveria fazer, orar. Se agora não tem mais provisão, eu vou para onde? Eu vou para a fonte. O Senhor é minha fonte. Não é o meu trabalho que é a minha fonte. Meu trabalho é apenas a ferramenta.
o Senhor é a minha fonte. Mas nós vemos a maioria das pessoas o quê? Desesperadas. Por quê? Não, porque eu não posso perder. Calma, o Senhor é teu pastor e de nada você vai ter falta. Não fica desesperado. Mas por que bate o desespero? Porque você colocou aquela conta como governo da sua vida. Não coloca aquela conta como governo da sua vida. O governo da sua vida vem do Senhor. Agora vamos ser honestos. 10% é muita coisa, sim ou não? É muita coisa, irmãos. Eu já vi alguns pastores falando, não, porque 10% é pouco. Não é não. Não é pouco. Num mês, você tirar 10% para fazer algo, não, tem que ter o querer ali. Mas, o primeiro demonstra a sua fé. Quando você coloca o Senhor como primeiro, você entra no patamar da fé. Sabe uma coisa? Nesses 15 anos que eu tenho caminhando com o Senhor, eu nunca vi ninguém colocar o Senhor em primeiro lugar e essa pessoa não ser honrada por Ele. Nunca vi alguém colocar o Senhor em primeiro lugar e não ser honrado por Ele. Quem tem que ser o primeiro na sua vida não pode ser o medo. Quem tem que ser o primeiro na sua vida não pode ser uma circunstância. O primeiro da sua vida tem que ser o Senhor. E com o Senhor é assim. Não é uma... Tem gente, vou ensinar para você aqui uma coisa que eu aprendi nesses dias, depois de pastor. Eu sempre dizimei, mas eu tirava para fazer isso, para fazer outra coisa, e agora eu vou separar o dízimo. Não, o dízimo só é dízimo se for o primeiro. Porque, vou ensinar para você aquela parábola da mulher, da viuvinha, que tem muita gente que fala assim, valor não importa, valor importa. Mas vou te explicar como é a conta de Deus, que o valor para Deus não é o que está na oferta, é o que está no seu coração, é a proporção do seu coração. Aquela mulher, ela só tinha 2 moedinhas, mas para ela era tudo. Para ela era tudo. O que Deus vê no momento que nós estamos nessa luta, porque Jesus fala que a nossa batalha não era contra o diabo, ele fala que Deus peleja contra Mamon. Essa é a peleja sobre o nosso coração hoje. Jesus fala que aquela mulher, ela só tinha aquelas 2 moedas. Então Deus trabalha com a proporção. Então, vamos supor, eu chego hoje e eu tenho R$1.000. Eu preciso dizimar. E aí, eu pago tudo da minha conta. Vou mudar um exemplo, né? Eu tenho 10.000. Eu tenho que dizimar 1.000. Só que eu paguei tudo. Fui pagando, eu coloquei na minha cabeça. Se sobrar, eu vou dizimar. Só que sobrou. Sobraram uns 1.000 lá na minha conta. Eu falo, agora, esse é do Senhor. Só que eu tenho o Vitor. E ele recebe somente R$1.000. E a primeira coisa que ele faz, quando ele recebe seu dinheiro, ele separa a primeira parte. Porque ele entendeu que Satanás não vai tentar ele com a parte 9ª do seu salário. Satanás vai tentar ele a usar o primeiro. Essa é a luta. Quando você recebe o primeiro, ali é a guerra. Aí ele separou o 100, que era primeiro. Então tem no culto, eu que trouxe 1.000 e ele que trouxe 100. De maneira proporcional ele ofertou mais do que eu. Para Deus, ele deu mais do que eu. Porque não se trata do valor. Porque os 1.000 que eu entreguei, foi o que sobrou. O 100 para ele foi um passo de fé. Ele sabia que no final do mês, provavelmente, poderia ser que ele não teria, mas ele entrou no passo da fé, ele entrou na fé. Lembra que eu falei para você? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe onde está a maturidade do cristianismo? Quando você não quer andar mais na revelação que você é amado. Amém, eu sou amado. Eu sou amado pelo Pai. Isso é muito bom. E a maioria dos cristãos ainda não entenderam isso. Relacionamos com Deus pelo amor, mas eu não quero somente ser amado. Eu quero agradar ao coração dele. Não é assim? Quem tem irmão aqui sabe do que eu estou falando. Tem filho que só se contenta por ser amado. Mas tem filho que em relação ao seu pai, ele quer agradar o coração. Ele não tem obrigação de fazer, mas ele faz por quê? Porque ele quer agradar. Ele tem gratidão, ele vai além. Ele dá um passo a mais. Com Deus é a mesma coisa. É bom você saber que você é amado, mas eu quero agradar o coração do Pai. Quantos entendem isso? Amém? Só um adendo para a ótima palavra que o presbítero pregou aqui. Quero falar hoje sobre uma nova temporada. Está chegando na sua vida. Abra sua Bíblia lá em Eclesiastes, no capítulo 3. Eclesiastes, no capítulo 3.
no verso 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de chorar, verso 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Feche seus olhos, Pai. Nós oramos nessa noite porque nós cremos que a Tua palavra ela é viva e eficaz. E o Senhor já está operando nesse lugar porque há um ambiente de vida aqui. Nós queremos declarar que hoje a nossa alma vai ser separada do nosso espírito e nós seremos alimentados pelo Senhor. Que a Tua palavra possa ser um alimento vivo para o nosso espírito, que nós possamos sair daqui edificados e transformados pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o que eu acabei de ler para você foi um texto que ele fala que Deus ele tem tempos e tempos na sua vida. E você saber discernir os tempos de Deus vão fazer você dar um passo adiante. Vão fazer você dar um passo à frente. E nós começamos um novo ano. E todo ano nós começamos com uma palavra profética. Então, e essa palavra não é só porque precisamos de uma palavra e queremos liberar uma palavra para você. Não, é porque realmente nós cremos que as estações, elas mudam. Nós cremos, quantos já passaram por esses processos? Tem vezes na sua vida que parece que o céu está aberto. Tudo funciona, tudo dá certo. Tem momentos na sua vida que parece que chegou o inverno. Lá na Argentina, onde eu estou, eu não sabia que o inverno era tão rigoroso. As pessoas falavam, pastor, compra um casaco. Não, tem casaco, irmão. Só que é o casaco que eu usava aqui no Rio. Compra um casaco, pastor. Não, irmão, vai dar. Quando o negócio apertou, eu falei, meu Deus, eu nunca vi tanto frio na minha vida. Por quê? A sabedoria, ela te faz preparar-se antes. Você saber que existem tempos e tempos, vai fazer você se preparar antes. E a Bíblia fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, qual é o relacionamento que é um relacionamento maduro entre um casal? É um relacionamento que veio o inverno e eles permaneceram juntos. Se a sua vida fosse só tempo bom, você não iria crescer. Você não iria amadurecer. Porque o que nos amadurece é passar pelo inverno. É passar pelo outono, onde as folhas são secas. Onde você olha e você fala, meu Deus, parece que o céu está fechado, mas é isso que constrói a sua história. Deixa eu falar uma coisa para você sobre a oração. A sua vida com Jesus é um resultado das suas orações respondidas. É a sua história com Deus. Você fala para mim, pastor, mas eu não tenho oração respondida. Então você não tem história com Deus. Porque o que é a vida com Deus? Eu creio num Deus que é invisível. Eu creio que Ele tem todo o poder. E mais, eu creio que Ele atuou na minha vida. Apocalipse 12:11 fala assim, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho. Então preste atenção, o que toca o coração do outro acerca de você é quando você fala, meu amigo, eu orei, Deus ouviu. Eu orei, Deus se moveu. Porque a maior prova que Deus transforma não pode ser o outro. A maior prova que Deus muda, que Deus transforma, que Deus sara, que Deus liberta, tem que ser a sua vida. É quando você fala, ó, eu estou falando para você isso, não foi porque eu ouvi. Então eu posso falar para você aqui uma promessa. Hoje de manhã, eu estava ensinando, estou na casa da minha avó, e a minha sobrinha dormiu lá. Eu falei para ela acordou de manhã, já pegou o telefone. Eu falei, você não tem uma Bíblia não? Tem 7 anos. Ela falou, eu tenho. Eu falei, então pega lá que a gente vai ler a Bíblia junto. E ela pegou a Bíblia dela de historinha, da palavra, e eu comecei a ler a história do bom pastor com ela. E ela falou, tio, eu já ouvi essa história. Aí eu falei, aonde? Na videirinha. Eu falei, vamos provar se a videirinha funciona mesmo, né? Então me conta aí, o que você aprendeu? Eu sei que ele é um pastor e ele foi lá, pegou a ovelha, depois ele voltou com a ovelha dele. Eu falei, verdade, então vamos ler agora o texto. Aí ela começou a ler a história, e aí eu perguntei para ela, e aí, o que você entendeu?
A história é muito legal. O pastor ele deixou tudo, né? Para pegar aquela ovelha. Enquanto eu falava com ela, Deus falava comigo. Falando, isso aqui é fruto de um dia da sua oração. Que um dia você estava orando para Deus salvar a sua família. Na minha família não tinha ninguém cristão, ninguém era salvo. Então, por que eu posso falar que você deve orar e não desistir da sua família? Porque eu sou prova viva disso. Entende? Então, não tem mais autoridade quando eu falo para você? Não tem poder quando eu falo para você? Porque você está debaixo de uma promessa. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Bate na porta. Pastor, mas eu já orei. Amém, você já buscou. Vamos bater na porta e a porta vai se abrir. Deus vai fazer na sua vida, Deus vai operar. Então você é um resultado, a sua fé vai ser resultado da sua história com Deus de orações respondidas. Agora, se você não passasse pelo inverno, você não iria orar. Tem coisa na sua vida que Deus mesmo, Ele muda a temporada para que você possa buscar Ele. Deus mesmo permite que chegue um inverno para que seu coração possa ir para Ele. Às vezes você pergunta, Senhor, por que eu estou passando por isso? Porque Deus quer construir uma história com você de milagre. Deus quer fazer você ir buscá-lo. Então, nada nesse mundo é permanente, exceto a promessa de Deus. As promessas de Deus, elas permanecem. Então, se você está passando por uma temporada, pastor, estou passando por uma temporada que parece o inverno, eu tenho uma boa notícia para você, o inverno acaba. Lá em Buenos Aires eu ficava contando os dias. Eu olhava na meteorologia e ficava, quando vai acabar o inverno? Carioca, vivendo num lugar onde tudo é frio, porque aqui nós estamos na rua às vezes, e está frio, você entra em casa, você é acolhido, lá não muda. Você entra em casa, parece que está na rua. É frio do mesmo jeito. E eu ficava, Senhor, muda o inverno, Senhor, muda, vai, vamos. Quando eu vi que o tempo, e lá as estações são perfeitas. Quando chega a semana de mudar do inverno para o outono? Outono, não? É isso? Primavera. Na semana que vai mudar do inverno para a primavera, você sente a diferença nítida. Quando você sai na rua, você já sente, opa, tem alguma coisa acontecendo. Quero dizer para você, se você está passando pelo inverno, quando Deus mudar a temporada, vai ser nítido na sua vida, você vai sentir algo mudou. Parece que algo está diferente. Eu estou orando e parece, não tem vezes que é assim? Você que vai entrar nessa temporada de oração comigo, eu quero preparar você. Porque às vezes você começa a orar e parece que o céu está de bronze. Mas aquele teste é para quê? Para você permanecer orando. Para você permanecer crendo. Homem e mulher de Deus, eles não são circunstanciais. Eles andam firmados na promessa. Eles andam firmados na palavra. Então depois do inverno, a primavera vai chegar. Depois daquela noite difícil, qual é a certeza que você tem? O amanhã vai vir. Amanhã eu vou ter uma manhã diferente. Teve até um meme aí, né, na internet, que janeiro não acabava nunca. Esse janeiro foi longo, mas o mês, ele se renova. Tudo com Deus é assim, são temporadas e são estações. Ninguém vive só de tormenta. Depois de uma tormenta, vem a calmaria. Agora você fala assim, pastor, por que Deus trabalha assim? Vou te explicar por que Deus trabalha assim. Porque Deus, Ele não usa o homem, ao menos que ele quebre a alma dele primeiro. A Bíblia fala que existe dentro de você um espírito, mas existe uma casca. Qual é a casca? É a casca da alma. É a casca do sentimento. É a casca da razão. E se você fez essa é a oração mais perigosa do mundo. Sabe qual é a oração mais perigosa do mundo? Senhor, me usa. Porque no momento que você ora isso, você está dizendo o seguinte, Senhor, eu quero que o teu Espírito ganhe o governo da minha vida. Eu quero que o Espírito Santo ele ganhe o governo da minha vida por completo. E aí quando você faz essa oração, o céu ouve, porque Deus quer te usar. Esse é um desejo de Deus para mim e para você. E aí começa o processo. Qual é o processo? Vamos quebrar essa alma. Essa alma que só faz o que quer. Essa alma que é guiada pela razão. Essa alma que só vive pelo sentimento. Deus tem uma vontade para você. Qual é a vontade de Deus? Perdoa, filho. Já mandei você perdoar 1000 vezes. Aí a pessoa fala, mas eu não quero. Mas aí você cantou aqui, Senhor, faz o teu querer na minha vida. Aí o Espírito fala, então tá bom. Vamos pro deserto, vamos.
Vamos para o deserto. Jesus foi para o deserto guiado pelo Espírito. Para quê? Para quebrar a casca da alma. Porque uma vez que você é tocado pelo Senhor, uma vez que você sai do Val de Jaboque, lembra do encontro? Uma vez que Deus leva Jacó para o Val de Jaboque e toca nele, você nunca mais é o mesmo. Aí você sai de lá marcado pela glória. E uma vez que a alma é quebrada, o Espírito flui. Tem gente que a gente conversa e é assim. Você conversa com a pessoa, você vê, é marcado, é tocado. É perceptível, porque quando fala, flui. A glória flui, é rápido. Porque é quebrantado, aprendeu. Deus não vai te usar antes dele tocar em você. Antes da sua alma passar pelo processo de cruz. Você sabe o que representa a unção na Bíblia? A unção na Bíblia é representada pelo azeite. Temos aqui o azeite, né? Representando um azeite. Sabe o que é o azeite? É resultado da azeitona sendo prensada. Então, se você está passando pela tormenta, eu quero dizer para você, produz azeite. Se você sair dessa tormenta mais ungido, foi bênção na sua vida. Se você sair dessa tormenta mais quebrantado, foi bênção na sua vida. O deserto não tem que ser um lugar na sua vida de permanência. Deserto na sua vida tem que ser lugar de passagem. Como, pastor, eu faço o deserto ser encurtado na minha vida? Dê a resposta que Deus quer que você dê para Ele. Deus não quer desculpa sua nem minha. Deus, Ele quer a minha e a sua resposta. Tá bom, pastor, passando pelo deserto, o tempo tá ruim. Pastor, as coisas estão... E aí, meu irmão, o que você vai fazer? Vou orar. Orar é um ótimo lugar, é uma ótima resposta que você dá para Deus. Vai orar, vai jejuar. E aí você vai perceber que antes do deserto, você orava, a sua palavra não tinha força, não tinha poder. Mas agora quando você vai falar com o Senhor, você chora que nem uma criança. Mudou, foi transformado. O que era pedra, virou carne. Então se você está passando pelo inverno, abriga-se no Senhor. Não é assim? Pastor, eu estou passando por um inverno terrível na minha vida. Um ótimo momento para você conhecer o Deus do Salmo 91, que te abriga ao redor das asas dele. Estou passando, pastor, está quente. O negócio da minha casa, pastor, está quente. O ambiente está ruim. Um ótimo momento para você orar ao Espírito Santo, pedindo que ele traga um refrigério na sua família. Porque o refrigério que você pode fazer, não é o que Deus quer fazer. Deus, ele tem um caminho para você. Pastor, estou muito carente, jovens. Estou muito carente, pastor. Um ótimo lugar e um momento para você conhecer o Deus que supre a sua carência. Para você conhecer o pão da vida. Não é esse que é o nome da igreja? Mas isso aqui não pode ser só um nome, tem que ser uma realidade para você. De comer o pão, que quando eu como dele, a minha alma é saciada. Porque o pecado, ele sacia por um momento, mas ele não cura você. Então hoje, eu quero falar, baseado nesse texto, alguns princípios para mim e para você. Primeira coisa, nós vemos aqui que nós temos um princípio, que é o princípio da mudança. Se você quer crescer na sua vida espiritual, na sua vida natural, você tem que estar aberto para mudar. Você tem que estar aberto para mudar com o tempo. Não pode passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, e você está passando pela mesma coisa. E tem muita gente que não responde ao Senhor no tempo da circunstância. Tudo na nossa vida precisa mudar. Até o seu inimigo, sabia? Teve um momento na vida de Davi que o inimigo dele eram ursos e leões. Mais pra frente, depois que ele foi ungido, o gigante... Agora eu não luto mais com urso, eu não luto mais com leão. Agora o meu inimigo é um gigante. Tem que passar o tempo, o seu gigante tem que mudar. Você precisa lutar com novas coisas. Você não pode estar aqui brigando com o pecado de 10 anos atrás. Não, é tempo de mudar, irmão. É tempo de amadurecer. É tempo de crescer no Senhor. É tempo de conhecer o Senhor de maneira poderosa. Há muita gente que não gosta de circunstâncias. Por quê? Porque ela não está disposta a mudar. Ela não está disposta a ir buscar o Senhor. Ela não está disposta a investir tempo com Deus. Até tempo para você amadurecer. Lá no seu trabalho. Lá na sua empresa. O mundo está assim, né? Dizem os especialistas que nesse ano de pandemia o mundo mudou 10 anos em um. O mundo acelerou 10 anos em um. E se você não acelera junto, você fica para trás.
Nas coisas de Deus também é assim. Deus está acelerando as coisas nesses dias. E o que eu preciso fazer, pastor? Responder a Ele. Para de ser alguém que fica todo o tempo, ai Senhor, é tão difícil mudar. Não, não é difícil mudar. O que você precisa aprender é a contemplá-lo no meio da angústia, da situação que você tem passado. Ao contemplar o Senhor como por um espelho, 2 Coríntios 3, verso 18, nós somos transformados de glória em glória. Tem muita gente que ele é engessado. Isso eu não mudo. Não, você, lembro quando eu cheguei em Buenos Aires, eu falava para as pessoas, eu odeio, no meu coração, né? Eu não sei nada de espanhol. E aí, o irmão chegou para mim e falou assim, pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, de maneira muito honesta. Se o senhor não cair de cabeça na cultura, se o senhor não se abrir para aprender uma nova língua, pega o princípio que eu vou te ensinar aqui. O senhor vai voltar para o Brasil. Porque todo mundo que voltou, depois de chegar aqui como missionário, foram pessoas que chegaram na Argentina e viviam como brasileiro. Ele estava numa cultura nova, mas ele não se abria para a mudança. Ele ficava no meio dos brasileiros o tempo todo. Ele falou, os brasileiros podem fazer isso, mas você não, porque você é pastor. O senhor precisa pregar em espanhol. O irmão falou para mim. E falou, todos os pastores e missionários que chegaram aqui e ficaram nessa rodinha de brasileiro, sem querer aprender o idioma, falando que o espanhol é difícil, voltaram para o Brasil. Você sabe que depois que uma pessoa faz um transplante de órgão, mesmo que a cirurgia tenha sido um sucesso, os médicos precisam somente de mais uma coisa, que os órgãos que estavam lá, velhos, não rejeitem esse órgão novo. Por quê? Porque eles já estavam tão acostumados com aquele órgão velho, sem funcionar, quando chega um novo, eles expelem o velho. Nosso corpo é assim. Na vida com o Senhor também é. Muitas vezes Deus traz uma coisa nova numa embalagem que você não quer. Aí o que você faz? Expele. Porque você não quer o novo. Porque o novo vai fazer você mudar. E muitas vezes nós não queremos a mudança que Deus tem para nós. E aí o que eu fiz? Caí de cabeça na cultura. Toda reunião que tinha só com o argentino, eu ia. Toda reunião que tinha só para... Eu ficava lá, não entendia nada do que eles falavam. Eles falavam muito rápido. Porque o brasileiro tem isso, né? Não, pero que sim, pero que não. Vai nessa, você vai quando você chegar lá. Eles começam a falar, tinha hora que a minha cabeça doía. Mas eu estava lá, eu tenho que aprender. Eu vou aprender, eu vou aprender, eu vou aprender. E teve um dia que eu fui dar aula com um jovem me traduzindo. O irmão falou assim, pastor, por que você não vem sozinho? Por que você está trazendo um irmão? Era a minha zona de conforto. Eu estava dando aula no Madurez, eu levava um jovem para me traduzir. Minha zona de conforto. E aí o irmão quebrou minha bengala. Falou, pastor, tem que vir sozinho. Eu falei, não, irmão, eu não sei falar. Ele falou, você sabe. E se o senhor não conseguir, a gente ajuda. A gente quer ouvir o Senhor falar. Aí que tocou no orgulho do homem, né? Aí feriu o orgulho. Eu falei, não, irmão, agora eu vou vir semana que vem. E aí nessa semana, estudando, fui dar aula. Uma bênção. Um mover de Deus. Por quê? Porque eu estava numa nova temporada, mas a minha mentalidade ainda era velha. Eu estava lá com a bengalinha lá dos brasileiros. Os brasileiros estão lá há 3 anos, eu estou lá há 1 ano, eu falo melhor espanhol do que eles. Porque eu tomei uma decisão. Eu estou em uma nova fase. Brasil para mim já foi. Acabou. É só de férias, agora eu estou aqui, eu vou aprender essa língua. Deixa eu te falar uma coisa, quando você nasceu de novo, mudou a sua linguagem. A sua linguagem não é mais natural. Não é mais a linguagem do homem. Um homem natural, ele fala, está muito difícil. O homem da fé não fala assim. O homem da fé fala, eu tudo posso naquele que me fortalece. Parece que está difícil, mas eu vou entrar nessa nova temporada. O Senhor disse que Ele está comigo. No dia do sol escaldante, Ele é a nuvem que me protege. No dia da noite fria, Ele é o fogo que me cobre. Eu vou caminhar com o Senhor. Se Ele me colocou nessa situação, eu vou mudar com Ele, mas eu não vou voltar, eu não vou retroceder mais. O nosso problema é que você está no reino agora celestial, mas a sua mentalidade ainda funciona como aqui na terra. Aqui na terra, 2 mais 2 é 4. Com Deus, 5 pães e 2 peixes alimenta 5.000. Entende como é que Deus funciona? Deus não quer a sua razão, Deus quer que você dê o passo da fé. Tem muita gente que fala assim, pastor, eu vou esperar minha vida ficar mais fácil, vou servir a Deus. Não vai servir a Deus nunca. Não vai servir a Deus nunca. Com Deus funciona assim, te chamei, agora é com você. Responde. Por isso que Deus chamava pelo nome.
para que você não pudesse ficar confundido. Moisés, Senhor, eis-me aqui. Quero libertar o meu povo do Egito e vou te usar. Não, Senhor, eu sou gago. Eu não sei falar direito. Ele falou, opa, eu chamei o Adriano. Se eu chamei Moisés, eu já te conheço. Sabe qual é o nosso problema? Você acha que Deus te chamou sem te conhecer a sua limitação. Deus te chamou sabendo tudo sobre você. Sua limitação, sua dificuldade, seus problemas. Ele sabia tudo. Mas mesmo assim Ele te chamou. Por quê? Porque 1 Coríntios fala, Deus chama os que não são, para envergonhar aqueles que não são. Teve um irmão que tá entrando num projeto novo de abrir uma igreja lá na Argentina. E na hora que eu estava orando por ele na última semana, o Espírito Santo falou para mim falar algo para ele que eu quero te falar aqui hoje. Às vezes quando Deus apresenta uma temporada nova pra gente, cheia de desafios, você só fica calculando aquela temporada. Meu Deus, que situação difícil. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou vender mais? Como é que eu vou avançar? Como é que eu vou cuidar de gente? E eu falei para ele, irmão, você tem que só se lembrar de uma coisa. Para esse desafio que Deus te deu, Ele já te ungiu. Às vezes você só lembra de 1 Samuel 17, que Davi entra no campo de batalha e mata Golias. Mas você tem que se lembrar de 1 Samuel 16. O que está escrito em 1 Samuel 16? Profeta vai lá na casa com a botija de azeite e unge a cabeça de Davi. Se você é ungido, você não precisa ter medo mais de nada. Porque 1 João 2 fala o quê? A unção te ensina todas as coisas. Pastor, eu não sei o que eu faço. Não sabe porque não está indo buscar a unção que já está sobre a sua cabeça. Unge, a Bíblia fala assim no Salmo 23. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Cabeça ungida, cálice transbordante. Se volte para a unção. Mas muitas vezes você está funcionando com a linguagem do natural. Qual é a linguagem do natural? Tá difícil. É isso que o mundo fala. Tá difícil. As coisas não dão certo. Na minha família nada funciona. Para com isso, irmão. Agora você tem que recorrer às promessas. Para cada um dos seus problemas, eu tenho falado isso na live todos os dias. Para cada um dos seus problemas, Deus tem muitas promessas. Se apegue às promessas. Grave as promessas. Entra na oração com as promessas. Porque a Bíblia fala que Deus zela para a sua palavra. Deus zela pela sua palavra. E Deus, Ele quer mudar você. Para quê, pastor? Para te usar. Deus quer usar você. Mas muita gente não se apega às mudanças e resistem às mudanças. Mas Deus, até o último dia da sua vida, Ele vai te transformar. Essa é a vontade de Deus, que você seja transformado. Mas você precisa responder. Responda ao Senhor. Esse é um tempo de você se ajustar. Sabe, você não pode mudar a direção do vento, mas você pode ajustar as velas do seu barco. Hoje é dia de você falar assim para o Senhor. Senhor, para aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, que eu preciso mudar. Mas presta atenção, mas não é você que se transforma. O mundo tem o coach. O que o coach fala? Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso que você vai mudar. Com Deus não é assim. Deus quer te mudar, Ele vai mudar você. É Ele que te chamou, Ele te conhece. Agora, como é que eu faço então? Entra no propósito, que no meio do propósito, Ele vai mudando você. Eu não sou o mesmo líder que começou a liderar em 2009. Comecei a liderar uma célula aqui na Cidade de Deus em 2009. Eu não sou o mesmo líder. Muitas coisas permaneceram, as coisas boas. E em muita coisa, muita coisa, eu fui transformado. Se eu esperasse eu ser mudado para depois entrar na obra de Deus, eu não iria entrar nunca. Porque Deus nos transforma no processo. Se entrega primeiro e deixa Ele transformar você no meio do caminho. Quantos recebem essa palavra? Segundo princípio. Princípio da preparação. Até que horas eu tenho? Pegou, né? O culto começa às 7. Ih, eu estou atrasado, né? Amém, 9 horas, vou terminar. Princípio da preparação, a Bíblia fala assim no verso 5. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. A Bíblia fala que há tempo de você trabalhar e há tempo de você colher do seu trabalho. Então, hoje, qual é o maior problema que eu tenho com os jovens?
eles querem colher tudo rápido. Eles querem começar algo hoje. E mês que vem, eles querem colher o mesmo fruto de alguém que está trabalhando há 10 anos. Eles não querem passar pelo processo. O processo para eles é muito trabalhoso. Não entra na cabeça dele, no mundo digital, que tudo é muito rápido. Às vezes é assim com Deus também. Tem momentos que Deus está te preparando, que você tem que só permanecer. Tem que só permanecer crendo, não se mudar, não sair daquele lugar, falar, Senhor, aqui eu vou ficar, até que o Senhor trabalhe na minha vida. Quando você está aqui no culto, como eu enxergo o culto hoje? O culto para mim é o intervalo do jogo. Você joga de segunda a sábado. Domingo você vem aqui, bebe uma água, revigora a sua alma, o seu coração, recebe a palavra e volta para o campo. Aqui você também está sendo treinado. Quando você vai na célula, você está sendo treinado. Quando você vai no discipulado, você está sendo treinado. Você está sendo preparado para uma colheita. Você está se firmando na palavra e na promessa do Senhor. Então, por que eu estou falando para você? Vamos orar todos os dias, de manhã. Vamos orar à noite. Por quê? Porque enquanto você ora, Deus vai te dando sensibilidade para você enxergar os tempos, para você ter visão. Tem coisas que Deus está fazendo e muita gente perde. Por quê? Porque ele não está maduro, ele não consegue enxergar o processo que Deus está fazendo. Se você fizer um propósito de ser treinado pelo Senhor todos os dias, através da oração e da leitura da palavra, você vai ver que você vai ganhar musculatura espiritual. Presta atenção. Pastor, por que o senhor está falando tanto de Deus me mudar? Porque depende disso para você acessar as promessas de Deus. Então você pode aqui ter um filho, bebê, e você tem um carro. Esse carro é dele também? É, porque ele é seu herdeiro, legítimo. Mas você vai dar esse carro na mão dele? Não vai, até que ele amadureça. Agora o Luiz tem carteira de motorista, agora vai poder dirigir o carro dele, né Luiz? Agora, até que ele tenha carteira, ele não vai receber. Ah, mas é meu. Mas você não pode acessar, porque você não amadureceu o suficiente. Tem coisa na sua vida que Deus ainda não permitiu, porque você não está maduro o suficiente. Aí, como é que o filho fala para o pai? Ah, você é muito chato. Mas o pai sabe, se eu deixar acessar isso aqui tudo, vai fazer mal para ele. Não é assim? Um pai e uma mãe que tem maturidade. O filho quer brincar de casinha, a filha quer brincar de casinha com a faca de verdade. A mãe fala de verdade, não. Com a de brinquedo. Por quê, mãe? Porque você ainda é uma criança. Quando nós somos crianças, nós não entendemos isso. Mas a gente cresce. E a gente percebe que aquele tempo que nós recebemos um não, foi um tempo de amadurecimento para nós. Assim também é com o Senhor. Tem coisa na sua vida que só está esperando você amadurecer. Deus só está esperando você ter mais maturidade para você acessar. Porque quando você acessa sem maturidade, você se perde. Quantos irmãos às vezes se perdem? Então são dias de você amadurecer. Quem quer amadurecer? Primeira coisa, quem quer amadurecer? Seja na sua vida natural ou espiritual, primeira coisa, alimentação saudável. Você precisa comer de uma palavra viva. E também você precisa comer tomatinho, colorir o seu prato. Né? Então eu nem sei o que é ainda, mas eu estava sentindo uma dorzinha do lado aqui da barriga, e eu falei, eu acho que isso aí é muita carne com papa. Lá na Argentina eu como isso todo dia. Bife, purê de batata, aí vai mudando, né? Bife, carne, batata frita. Eu comecei a sentir essa dor, falei, eu acho que é comida, eu estou comendo mal. Eu não falei nada para a Milena, né? Porque se eu falasse, já ia começar a falar. Falei, não vou falar nada, vou começar a mudar. Aí eu mudei uma chavinha na minha cabeça. Falei, eu não vou ser saudável, eu sou saudável, em nome de Jesus. E aí quando eu ia comer, sabe o que acontecia? Eu lembrava disso. Eu sou saudável. Se eu sou saudável, cadê o prato? Cadê o verde no prato? Cadê o tomate? Aí todo dia agora, saladinha. Hoje eu quebrei, né? Casa de vovó, mocotó, comi um mocotó. Irmão, foi coisa linda. Estou aberto a convite também para comer na sua casa. Estou de férias, então agora eu posso comer comida pesada. Mocotó, feijoada, rabada. Esse é de Deus, né? Agora, voltemos para a palavra aqui, né? O crente gosta de comer, né? E a minha dieta não engloba domingo, né? Porque domingo, depois do culto, você vai comer salada, irmão. Não dá, né? Salada vai no hambúrguer, né? E aí, eu quero fazer uma pergunta para você.
Agora, da sua vida espiritual. Qual comida tem te alimentado? Porque você é um resultado daquilo que você come. Jesus fala assim, olha, a sua boca vai falar daquilo que o seu coração está cheio. E a circunstância é o ótimo provador para saber o que está dentro de você. Qual é o nosso problema? Domingo você está cheio da palavra. Segunda você está cheio da palavra. Terça-feira já começa a titubear. Quarta, já está a sua alma já cansada. Aí você vai para a célula de novo, você vem para a célula e renova a sua alma. Mas isso não pode ser a sua realidade. Sua realidade tem que ser palavra, todo dia. Comer da palavra. Né? Fiquei tão feliz com a Vanessa aqui. Nós começamos o processo de oração. Se eu contar o testemunho errado, você me corrige depois. Ela chegou para as funcionárias dela e perguntou, quem é o seu mentor espiritual? Não tem, agora tem. Pastor Romo vai ser o seu mentor espiritual. E todo dia na live, ela lota a live. A live estava dando lá 10 pessoas. Ela chegou com os convidados, agora é 30, 35, 7 horas da manhã. Aí a irmã lá de Buenos Aires falou assim para mim, pastor, quem é aquela mulher que todo mundo que entra na live, ela fala assim, tô feliz de te ver aqui. O que a irmã pensou? Que eu cheguei para ela e falei, vai ser como quando chega visitante no culto, tá? A paz para todo mundo? Eu falei, não, eu nem conheço as pessoas que estão entrando. É ela que convidou, e o pessoal quando entra, ela fala, tô feliz de te ver aqui na live. Ela, tá. Eu já estava pensando, quem é essa mulher que o pastor tá pagando para ficar aqui mandando mensagem para todo mundo? Tô feliz de te ver aqui. Mas sabe o que é isso? Ela entendeu um princípio espiritual. É porque você pensa que a vida espiritual só envolve as coisas da fé, mas não é. Um empresário que está cheio da palavra, rende mais na empresa dele. Um professor que está cheio da palavra, quando vai para a sala de aula, ele rende mais dando a sua aula. Porque, vamos ser honestos, um ateu pessimista vive melhor do que um ateu que é, na verdade, um ateu otimista vive melhor do que um ateu que é pessimista, sim ou não? Porque, de alguma maneira, ele está alimentando a sua alma de coisas boas. Assim também é a sua fé. Você tem a palavra de Deus, você tem a Bíblia. Não há motivo para você chegar para as pessoas e falar, ai, estou passando por tanta crise. Não, a crise eu passo, mas eu passo pela prova, pela crise, liberando a palavra, liberando a promessa, respondendo ao Senhor. Qual é o maior problema hoje dos jovens, hoje, cristãos? Sou pastor de jovem, eu posso falar para você, eles são superficiais. Eles vêm aqui no culto, eles pulam no mover, quando bate o dia ruim, quer largar a fé, quer largar Jesus, sabe por quê? Porque a fé não tem raiz. Esses são dias do Senhor gerar raiz no seu coração. Mas você tem que alimentar-se da palavra, se alimenta. Olha só, gente, não é para vir só para o culto aqui, assistir a palavra, não, se alimenta. Vem para a sala de aula, vem para o Madurez. Madurez é maturidade espanhol. Vem para o Maturidade. Vem para o CTL, senta aqui, vem aprender da palavra. Seja como os irmãos de Bereia, lá em Atos 17, os bereanos. Eles assistiam um culto, anotando tudo. Depois eles chegavam e perguntavam, onde está isso aqui na Bíblia que você falou? Tem que ser assim. Não pode você entrar em qualquer lugar e receber qualquer palavra e falar assim, o pastor falou, está onde? De onde está na Bíblia? Você conhece a palavra? Você tem conhecido as promessas de Deus para você? Alimenta a sua alma da palavra. Primeira coisa, você precisa ter alimentação. Segundo, exercício. Qual é o exercício do crente? Bíblia, oração e jejum. Quer construir uma história com Deus? Bíblia, oração e jejum. Teve um momento que eu entendi na minha vida, eu não sei orar. Eu preciso aprender a orar. Eu fui na minha célula um dia, fui começar a liderar a célula. Eu comecei a liderar a célula no acidente. E aí, o que é o acidente? Um deixou de liderar, só tinha eu era o menos bêbado da célula. E o líder de treinamento falou, só tem você e eu não posso vir para cá. Eu falei, amém, mas eu quero liderar. Primeira vez que eu fui liderar a célula, começou o momento de oração. Ninguém orava. E nem eu, que era o líder. Eu falei, poxa, pelo menos eu preciso aprender a orar. E tem coisa na sua vida que só vai vir com um exercício diário. Você ora um dia, pastor, não sei orar ainda. Amém, começa. Como eu posso aprender a orar? Orando. Como eu posso aprender a gravar texto bíblico? Lendo a Bíblia. Como eu posso aprender a jejuar? Jejuando. Jejua um dia. Jejua, faz o jejum gato net. Meia-noite às 6, que é o tempo que você está dormindo. Mas amém, começa assim. É melhor você fazer um pouquinho todo dia, do que você não fazer nada. Entra na live, só fica lá no princípio assistindo, só vendo. Vai ter um dia que você vai começar a falar. Você vai falar um pouquinho, vai falar um pouquinho. Quando você vê, está solto. Exercício,
Começa, pisa na água. Já entramos em fevereiro, tem coisa que você decidiu em dezembro e não começou ainda. Com Deus. Por quê? Porque não começou. Não tô aqui para te condenar não, irmão. Nem eu te condeno. Tem coisa que eu preciso também começar. Mas eu tô falando para você o seguinte: se você não dá o primeiro passo, decide hoje. Fala, a partir de amanhã eu vou orar todo dia. A partir de amanhã eu vou ler pelo menos 2 capítulos da palavra de Deus. Esse ano eu vou fazer o curso. Não pode você estar aqui na Pão da Vida ou lá na Videira. 5 anos não fez nenhuma maturidade. Não pode, irmão. Tem que mudar o problema. Esse ano, decide. Pastor, mas se vai faltar tempo. Não, entra primeiro, depois você arruma a sua agenda. Agora você vai arrumar a sua agenda com o Senhor em primeiro lugar. Por quê? Porque a sua vida espiritual depende disso. Se você não exercita, você vai ser um crente debilitado. Você vai ser um irmão debilitado. Outra coisa que alguém quer crescer na sua fé é a constância. O pessoal começa a malhar. Esse foi o mês que as academias ganharam mais dinheiro no mundo. Esse foi o mês que as academias mais ganharam dinheiro no mundo. Por quê? Porque todo mundo fez resolução de começar a malhar. Aí janeiro ele começa a ir. Fevereiro vai parando. Pá. E para. Por quê? Não foi constante. A sua vida espiritual precisa de constância. E eu estou feliz porque lá na nossa live de oração, quem está começando é o mesmo povo, está indo todo dia. Um pouquinho de cada vez. Um pouquinho de cada vez. É assim. Eu estou feliz com isso. Porque na sua vida é tudo com constância. Primeiro dia de aula, a criança não quer ir para a escola. Quando vai para a escola, a criança não quer ir. Primeiro dia da dieta. Às vezes começa muito motivado. Passou um mês, fala, meu Deus, eu não aguento mais comer isso. Mas o seu sucesso depende da sua constância. Esse ano, meu irmão, decide. Esse ano eu vou até o final. Então olha só, deixa eu explicar um princípio para você aqui. Na vida, primeiro você decide. Deus trabalha com a sua decisão. Tem gente que espera a circunstância acontecer para depois ela decidir. Vou dar um exemplo para você muito claro. Nós somos pastores da Videira e eu já tinha isso com o meu coração. Nós não andamos, se para uma irmã, um exemplo, de carro. Sei que seja uma pessoa muito próxima àquele nível família. Mas eu não ando de carro com uma irmã sozinha. Isso é decisão tomada. Ok? Eu não espero a circunstância acontecer. No dia que a circunstância acontece, um dia chegou uma jovem lá, ela morava muito perto de mim, lá em Buenos Aires. Toda vez do discipulado, 2 vezes ela me perguntou, pastor, mas perguntou na inocência. Pastor, vamos, o senhor mora lá em Palermo, vamos lá e tal, eu moro lá perto. Falei, mano, não dá. Aí foi. No outro dia, na outra reunião, mesma coisa. Eu notei que ela ficou um pouco sem graça. Chegou na outra reunião, eu expliquei para ela. Falei, mano, vou te explicar uma coisa. Eu tenho uma decisão que eu não ando de carro com uma irmã sozinha. Por quê? Porque se passa alguém e vê eu com você no carro sozinho, o que a pessoa pode pensar? Não é porque você vai fazer nada, nem eu vou fazer nada. Nós somos homens e mulheres de Deus. Mas a Bíblia fala que a gente tem que fugir da aparência do mal. E eu quero fugir da aparência do mal e nem colocar você nessa aparência do mal. A irmã entendeu. Então tá entendendo o que eu estou falando? É decisão tomada. Decisão você toma antes. Por que você está falando isso, pastor? Porque se você não tomar a decisão hoje de crescer, de avançar, de mudar, no dia que a circunstância aparecer, você vai ficar bambeado. Então hoje, já decide, esse ano eu vou entrar no curso. A partir desse ano, eu vou, todo domingo, eu vou para o culto. A partir desse ano, eu vou participar de uma célula. A partir desse ano, eu vou levar uma vida para o encontro. Todo encontro eu vou estar lá, levando uma vida. A partir desse ano, eu vou evangelizar mais. A partir desse ano, eu vou cooperar mais financeiramente com a obra de Deus. A partir desse ano, aí você começa a tomar decisão. Decisão tomada, agora ela não pode ser revogada. Por quê? Irmãos, olha para mim aqui. Quais são as áreas da sua vida que você ainda está travado com o Senhor? São as áreas que você ainda não tomou uma decisão verdadeira. São as áreas que você ainda não foi com os 2 pés. Decide hoje. E aí, lógico, você vai ser testado. Mas no dia que o teste vier, você já está decidido. Fala, não, isso aqui já está resolvido. Eu não preciso pensar. Eu não preciso discutir. A minha vida é do Senhor, isso já está resolvido até o final. Eu creio que hoje são dias de nós. Coloca para mim Apocalipse, capítulo 3. Quero terminar falando esse texto para os irmãos. Apocalipse, capítulo 3.
E eu, depois de falar desse texto, eu quero orar com você. Porque são dias de nós comprarmos do Senhor. Eu creio muito que essa pandemia, ela, Apocalipse capítulo 3, no verso 14, ela foi um acelerador de Deus para os últimos dias. Eu não sei você, hoje eu estava, na verdade, 3 dias antes de começar o projeto de oração, eu estava falando lá no meu discipulado sobre a importância de orar, porque eu senti isso no meu coração. O Senhor falando comigo, é tempo de você parar e orar mais. Você está orando pouco, você tem me buscado pouco, você precisa me buscar mais. Isso foi na sexta. No sábado, eu estava andando na rua, meu irmão me manda um vídeo de um pastor aqui do Brasil, falando que ele está preocupado com a juventude de hoje, porque hoje na juventude falta movimentos de intercessão e oração. Faltam pessoas que são referências nesse ministério de orar, de ver o agir de Deus. Então, se não tem alguém orando, logo vamos ver pouco a manifestação de Deus. Isso foi no sábado. No domingo de manhã, o pastor Luiz, lá em Goiânia, começa a pregar sobre oração. Falei para o meu irmão, tem alguma coisa acontecendo. Meu irmão vai visitar uma grande igreja aqui do Rio. Falou, Romulo, eu fui lá na igreja visitar. O que o pastor estava pregando? Oração. Hoje, eu entrei numa das maiores igrejas da Argentina. O que eles estavam falando? Oração. Deus está fazendo algo. Deus está chamando as pessoas. E eu creio que Deus já está incomodando você nesses dias, para buscar mais Ele. Mas não como uma acusação. Deus não está acusando ninguém. Fala, você não ora. Não, não é isso não. É algo dentro de você que está falando assim, preciso buscar mais. Eu creio que Deus já está atraindo a igreja para Ele. Por quê? Porque Ele está voltando. Isso é muito claro. Em todo mundo se fala a mesma coisa. A volta de Jesus está muito próxima. Ela está muito eminente. E Apocalipse 3, no verso 14, fala assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque você é morno, e nem é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compris ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírios, para que vejas. Para aqui. Vou te falar uma coisa. Laodiceia são os irmãos que saíram de Filadélfia. Filadélfia é a igreja aprovada pelo Senhor em Apocalipse. Só que de Filadélfia, dos vencedores, sai Laodiceia. Quem é Laodiceia, pastor? É o morno. É aquela pessoa que ela quer agradar a Deus e quer agradar o mundo. É aquela pessoa que ela quer agradar a Deus e ela quer agradar os homens. É aquela pessoa que quando decide, como eu falei para você aqui, toma a decisão de ir pelo Senhor. Quando a primeira pessoa fala, por que você está tão fanático assim, hein, pela igreja? Volta atrás. Volta atrás. E aí o Senhor fala para eles, olha, quem dera você fosse frio ou quente, porque o morno Deus não aceita. Acabou a partir de hoje na sua vida, em nome de Jesus, um tempo de uma fé morna. São dias de você ser quente pelo Senhor. São dias de você aquecer o seu espírito para o Senhor. Porque a vida espiritual só serve se ela é fervorosa de espírito. São dias de Deus, que Deus está te atraindo para o primeiro amor. Você passou muitos anos frio, morno, mas o Senhor te trouxe aqui hoje. Tudo que você ouviu, pastor, não entendi nada. Se você entender isso que eu vou te falar agora, para mim já é o suficiente. São dias que Deus quer aquecer o seu coração de novo. São dias que o Senhor quer que você faça dele a sua única fonte. Deus não quer ser mais uma fonte para você. Você tem várias e aí também tem Deus. Se tudo aqui falhar, eu tenho Deus. Não, Deus não quer isso. A partir de hoje são dias que Ele fala, eu sou o princípio da tua vida. Eu não vou orar, se tudo falhar eu vou orar. Não, não, não. São dias que Deus quer que você faça o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou orar. Antes de falar com qualquer homem desse problema que eu estou passando, eu vou falar com o Senhor. E Ele vai me dar livramento.
São dias que o Senhor quer tirar o seu equilíbrio. Para Deus, não serve que você seja equilibrado. Para Deus é intensidade. Para o propósito de Deus, é a intensidade que Ele quer de você. Intensidade de busca, intensidade no serviço. Queremos ter os mesmos frutos da igreja primitiva, mas não queremos ter a mesma consagração que eles. A Bíblia fala que eles não amavam a sua própria vida. Sabe o que é isso? É um coração totalmente ligado com as coisas do céu. Como diz lá em Colossenses 2, não busque as coisas que são da terra, busque as coisas que são do céu. E aí, você vê que mornidão, o que é mornidão, pastor? É uma vida sem radicalidade. Quero te fazer uma pergunta com todo amor e carinho. Qual foi a última vez que alguém falou para você que você é fanático? Qual foi a última vez que alguém olhou para você e falou assim, nossa, você busca muito, você me constrange. Eu vejo você falando, meu coração quer ir mais para o Senhor. Qual foi a última vez que você ouviu isso? Isso deveria ser o meu normal e o seu normal. Porque o quente incomoda. Tudo que é quente incomoda. Olha só, se eu tenho um copo aqui, que ele está quente, se eu boto a minha mão nele e aperto, eu vou queimar. A única maneira de eu não queimar é se eu estou quente também. Fogo com fogo aí não queima. O frio ao seu lado, ele deveria se sentir incomodado. O morno no seu lado deveria se sentir incomodado. Um irmão lá, um líder de célula, chegou para mim e falou assim, pastor, o irmão chegou do meu lado, você viu, falou um monte de coisa, falou um monte de besteira, falou um monte de coisa errada sobre Deus e ele não se sentiu nem incomodado. Eu falei para ele, isso não diz respeito ao irmão, isso diz respeito a você. O problema não é ele é carnal, ele converteu agora, mas o problema é ele estar do seu lado, ele não se sentir incomodado. É ele se sentir à vontade para falar o tipo de comentário do seu lado. Sabe por quê, irmão? Porque na sua vida não tem peso espiritual. Sua vida não passa seriedade. Você aceita isso. Sabe por quê? Porque você é morno. Deixa eu te falar uma coisa, amado. O mundo não respeita os mornos. O mundo só respeita os radicais. Talvez o que falta para você impactar a sua família é você ser quente na sua casa. Hoje a minha família, todos eles respeitam o fato de eu ser pastor, o fato de eu ser enviado. Por quê? Porque eu passei pelo teste. Eles me testaram. Perguntaram, e se te faltar? E se a igreja não pagar? Me amam, são pessoas que me amam, têm encargo pela minha vida. Eu falava para eles, eu conheço o Senhor. Fica despreocupado, eu conheço o Deus da provisão. Quem me sustenta é o Senhor. Ele vai me prover todas as coisas. Esses são dias, irmão, da sua fé voltar para o primeiro amor. Porque hoje o que está difícil para você de servir, não é porque tem dificuldade de serviço, é porque você não está apaixonado, é só por isso. Quando o jovem está apaixonado pela moça, qualquer distância é pouca. E lá para Caxias, para ele, não tem peso nenhum, porque ele está apaixonado. Ele vai de BRT, ele pega o trem, ele vai até São Paulo, meu amigo. Por quê? Porque ele quer tocar na mão da moça, ele está apaixonado. Para quem está apaixonado, nenhum preço é caro. O preço começa a ficar caro quando a paixão vai embora. Quando a paixão vai embora, o preço fica caro. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vim aqui hoje para dizer para você, volta no texto por gentileza. Hoje é dia de você comprar o ouro. O conselho do Senhor para mim, eu vou falar isso, eu quero orar com você. Aconselhe-te que de mim, compre ouro provado no fogo. Sabe o que representa ouro? Ouro fala da glória de Deus. Por que eu estou chamando você para orar todos os dias? Porque o ouro é caro, irmão. Queremos o ouro da presença. Queremos passar pela rua e acontecer como acontecia com Pedro. As pessoas eram libertas só de estar do lado dele. Mas se você quer o que eles tiveram, precisamos ter a unção que eles tiveram também. Se nós queremos o fruto, temos que ter a glória. Qual é a glória? Comprar ouro. Amém? Olha para cá, irmãos. Deus é o mesmo. Hoje é dia de você achar aquele ouro que você achou lá no primeiro amor. Lá atrás. Só que isso não pode ser só na sua memória. Tem que ser experiência vivida. Como eu compro ouro, pastor? Pagando o preço da oração, do jejum. Hoje eu venho aqui dizer para você, há um clamor de Deus no mundo todo. Chamando os crentes, vem para minha presença. Vem se encher de novo, porque eu quero te usar. Vem para cá. Alguém aqui já passou por aquela experiência? Os homens já passaram por essa experiência?
de você jogar bola com um craque? Como é que você joga bola com um craque? Quando tem um craque no seu time, o que ele fala? Ó, quando o negócio ficar ruim, toque em mim que eu resolvo. O pessoal da época do Romário aí, não era assim que o Romário fazia? Fala, dá a bola em mim que eu resolvo o jogo. Sabe o que é isso? E aí o que acontecia de fato? Quando dava a bola nele, o que fazia? Resolvia o problema. Quando Jesus fala assim, ó, vinde a mim, você que está carregado, oprimido, cansado, e eu te aliviarei, sabe o que Jesus está falando? Dá a bola em mim. Tá com esse problema seu aí? Dá em mim. Vem para mim, vem orar. Vem buscar. Vou deixar as crianças passar agora, né? Isso aí já é o aviso, ó. Acabou o horário. Isso aí já é o aviso já. Como tem um tecladista aqui, lá na Argentina é assim. Tu tá pregando, o tecladista subiu, já sabe, acabou o tempo. Pode fazer a finalização da palavra que já acabou para você. Como o tecladista já está aqui, a tia já foi lá, a pastora Andréia falou, pode mandar as crianças para acabar logo o culto. Manda as crianças. Mas eu vou terminar. Jesus hoje está dizendo para mim e para você, toca a bola em mim, que eu vou resolver essa situação. Presta atenção, você está jogando com o Senhor. Você não está jogando sozinho. Vai para Ele e compra o ouro. Sabe qual é o nosso problema? Olhamos para nós o tempo todo. Não, para de olhar para si. Ai, será que eu vou conseguir? Não, não vai. Vai para Ele. Busca Ele, compra o ouro. Para que te enriqueças. Então olha para cá. Segundo Deus, a riqueza que você tem não é o que está na sua conta bancária. Segundo Deus, a sua riqueza é o ouro que você tem comprado dele ou não. Não basta, é bom prosperar, amém? Queremos prosperar. Essa aqui é uma igreja que nos ensina isso, o poder da semeadura. Eu aprendi o poder da semeadura aqui, nesse lugar, nessa casa. Foi aqui que eu aprendi esse poder de semear e ver a provisão de Deus. Contudo, há uma riqueza que é melhor do que a riqueza terrena. Há uma riqueza que é melhor, é a riqueza do ouro da glória de Deus. É um conselho que Deus te dá, Ele não está te obrigando. Aconselho que de mim você compre ouro e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Apocalipse 19, não precisa botar não. Apocalipse 19, verso 18 diz assim, que vai existir uma coisa chamada as bodas do Cordeiro. Alguém já leu falar disso? Vai ser o casamento de Cristo com a sua igreja. A roupa que você vai para um casamento não é uma roupa normal. Sim ou não? A roupa que você vai para um casamento é uma roupa especial. E qual é a roupa que nós vamos usar no dia das bodas do Cordeiro? Essas vestes brancas aqui significam as nossas obras para Deus. Aquilo que você faz para Deus, na força de Deus, a Bíblia fala que existe um anjo tecendo para você uma roupa nupcial, que são as suas obras de justiça. Agora, pastor, se eu não tenho glória de Deus, logo eu não tenho obra. Se eu não tenho obra, como é que eu vou estar no dia das bodas do Cordeiro? Ele está dizendo aqui, ó. Aconselho que você tenha obras, roupas brancas, para que não apareça a vergonha da tua nudez. Hoje, ninguém vai chegar a ficar perguntando para você, cadê seu fruto? Cadê as almas? Cadê as pessoas que você tem ganhado? Cadê as almas que você tem investido para o reino de Deus? Hoje ninguém está fazendo isso, mas vai ter um dia que vai acontecer isso. Vai ter um dia que toda a nossa nudez, ou as nossas obras, vão ser expostas. Para quem? Para o Senhor. Vai ter um dia que todos nós vamos estar diante dele. E ele vai falar, cadê a sua roupa? Quem não tem roupa não pode entrar na boda, não pode entrar no casamento. Não estou falando de salvação, estou falando de outra coisa. Estou falando de reino, estou falando de recompensa. E ele fala, aconselho que você compre roupa branca para que não apareça a vergonha da tua nudez. E que você unja os teus olhos com colírios, para que você veja. Sabe o que eles não estavam vendo? Que eles eram cegos, que eles estavam pobres, que eles estavam nus. Sabe por que ele falava o seguinte, eu já tenho. Lembra, isso aqui está falando da igreja. Agora o texto mais forte vai vir. Passa por gentileza. Verso 19. Eu repreendo e disciplino, castigo aqueles que eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Passa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu sei que esse texto aqui a gente usa muito para o ímpio. Jesus quer entrar no teu coração hoje. Amém. Pode ser aplicado, mas a base do texto não é para ímpio. Lembra que ele está falando para a igreja? Agora me explica esse texto aqui. Como Jesus saiu do coração de alguém?
Jesus está do lado de fora. Ele falou, olha, se você abrir a porta do teu coração de novo, eu vou entrar e vou cear contigo. Sabe o que é isso? Ele está dizendo, eu vou entrar e vou ter comunhão com você de novo. Eu vou entrar e vou restaurar seu coração de novo. Eu vou entrar e vou trazer uma comunhão nova. Ô irmão, olha para mim aqui. Eu sei que tem gente que pode estar aqui hoje, que já foi ferido pela igreja, já foi ferido por ciclano, já foi... Deixa Jesus entrar e limpar teu coração de vez. Deixa Ele entrar e sarar o seu coração de uma vez por todas. Não queria dizer isso, mas é a verdade. Tem gente aqui hoje que Jesus está do lado de fora do coração dele. Porque você colocou outras coisas. E Jesus é cavaleiro, Ele saiu. Mas hoje Ele fala assim, ó, eu estou à porta batendo no seu coração hoje. E hoje eu quero entrar. E você pode abrir essa porta ou não. Hoje é o seu momento, é a sua oportunidade de você abrir essa porta. E se você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar. E Ele vai ser o primeiro. E Ele vai te transformar, Ele vai te curar, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar graça. Para quê, pastor? Para que Ele possa te usar. Não entre nesse caminho, pastor, eu já tenho, eu já sei. Não. Hoje é dia de nós tirarmos a nossa coroa, entregarmos nos pés dele e falar, Senhor, faça em mim o teu querer. Faça em mim a tua vontade de novo. Quantos querem fazer essa oração nessa noite? Fica de pé onde você está, em nome de Jesus.